Bom, então vamos agora começar mais uma aula sobre as áreas da engenharia de produção, falando agora um pouco sobre a área de logística. Então, a logística, né, o conceito da logística empresarial, é, ele também foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, né, como a gente já viu que aconteceu com a área de pesquisa operacional, que aconteceu com a área de gestão de produção. Então, assim como aconteceu com várias áreas da engenharia de produção, a logística teve um grande desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a logística, ela basicamente ela pode ser definida como o transporte e o armazenamento das mercadorias. Então é a parte da produção, né, que envolve como é que essa produção vai chegar até o consumidor. Então a gente tem a parte da produção em si, né, que é como que uma série de insumos, né, de energia, trabalho, máquinas, equipamentos, matérias-primas se vão transformar em produtos ou serviços. E a gente tem a logística, que é como que esses produtos e serviços que são produzidos vai chegar até as mãos do consumidor. Então é uma parte bastante importante também uh, da engenharia de produção, essa parte de logística. Né? Então, basicamente a logística a gente integra algumas funções que vão desde a produção até a entrega do produto. Então vai da produção até ele chegar na mão do consumidor, mas também a logística é importante, por exemplo, no recebimento das matérias-primas. Né? Então ela é importante dos dois lados da produção, né? Tanto na parte do antes quanto depois. E inclusive a gente tem a logística interna também. Então dentro da fábrica, até dentro do sistema de produção, essa questão do transporte e do armazenamento se torna vital. Né? Então, uma outra definição um pouquinho mais detalhada, né, sobre logística, né, é que é a arte de comprar, receber, armazenar, separar, expedir, transportar e entregar o produto ou serviço na hora e lugar certo ao menor custo possível. Então, basicamente, o objetivo da logística é você é, é, fazer as coisas funcionarem, né, em termos uh, da produção, né, fazer com que a matéria-prima esteja lá na data, com que o produto esteja na mão do consumidor na data, e isso ao menor tempo possível, com o menor custo possível e sem atrasos, né, sem nenhum tipo de atraso. Então essa é a logística, você fazer com que toda essa movimentação, né, que é exigida no processo de produção, né, até chegar na mão do consumidor, aconteça da melhor maneira possível, né, com menor custo uh, e também sem atrasos. Né? Então, basicamente, todas essas atividades se referem à logística, né? que é comprar, receber, armazenar, separar, expedir, transportar, entregar. Tudo isso são atividades ligadas à logística. Mais especificamente a logística empresarial, né? Porque esse desenvolvimento lá na Segunda Guerra seria mais uma logística militar, né? Que é como você, por exemplo, abastecer as tropas, né? Fazer com que os mantimentos cheguem nas tropas, cheguem nas linhas de frente. Então tudo isso também se exigiu um grande desenvolvimento dessa área de logística. Então, a gente vai dividir a logística em dois tipos de atividades que a logística faz, que são as atividades primárias e as atividades de apoio. Quais são as atividades primárias da logística? A primeira atividade primária da logística é o transporte. Então, basicamente, né, muita gente até confunde logística como sinônimo de transporte. A gente tem algumas transportadoras que são chamadas de empresas de logística, né, mas a logística é um pouquinho maior que isso. Mas basicamente o transporte, né, o transportar, a movimentação de matérias-primas e produtos é uma atividade primária da logística. Então, parte de escolher modais, né? Se eu vou trabalhar com caminhões, com trens, com avião, né? Como fazer esse transporte tem a ver com a logística. E a logística agrega um valor de lugar, então qual é o custo de um produto, né? Qual é o valor que o consumidor dá ao produto? Então o produto pode ser lindo, mas ele não vai ter valor nenhum se ele não estiver na mão do consumidor. Então, essa atividade do fazer o produto sair da fábrica e chegar na mão do consumidor é uma atividade que agrega valor. Né? E
essa atividade de transporte apresenta elevados custos, né? Principalmente num país como o Brasil, né, que tem uma infraestrutura logística muito ruim, né? Então a gente tem estradas esburacadas, tem. Então, geralmente, quando a gente compra um produto, grande parte do que a gente está pagando é o custo logístico. Então, os custos logísticos ainda são até mais altos que os custos de produção em si. Outra atividade primária da logística é a questão do estoque, né? Então, para a gente fazer com que o produto chegue na mão do consumidor, ou para eu ter uma matéria-prima disponível na hora que eu preciso para fazer minha produção, geralmente eu preciso ter estoques. Estoque é importante para a logística. Então, toda a manutenção desse estoque é uma atividade relacionada à logística, né? Então, graças aos estoques, né, apesar de a gente viu lá na gestão de operações a questão da produção enxuta, né, que vai tentar trabalhar com zero estoques na medida do possível, mas basicamente para eu ter uma entrega imediata eu tenho que ter algum estoque. Deve ser mantida no mínimo possível, porque estoque custa caro, né? Então foi isso que a área de Lean, né, de Lean Production, descobriu, né, que estoque é dinheiro parado, então se eu estou tendo muito estoque eu estou perdendo dinheiro, mas ainda assim eu preciso ter algum estoque, principalmente algumas operações, né? Então a manutenção desse estoque é uma atividade primária da logística. E outra questão é o processamento de pedidos. Então eu tenho que dar início à movimentação em razão dos pedidos, então eu tenho que dar vazão a esses pedidos. Então aqui, por exemplo, a gente tem a área de compras, né, de uma empresa, eu posso dizer que é logística, quem vai dar o início ao start de fazer o pedido, de achar, de comprar, é uma parte da logística, ao mesmo tempo a parte de recebimento, né, dos clientes. Então todo esse processamento de pedidos é uma atividade primária da logística. Aí as atividades de apoio, né? Então a gente tem a parte de armazenagem, né, que é então a gente tem a questão do estoque, dentro do estoque a gente tem os armazéns, né? Realmente o espaço físico. Então a gente precisa cuidar daquele armazém, otimizar o espaço, movimentar os produtos dentro do armazém, né? Então cuidar da localização, do arranjo físico, dimensionar a área, construir prateleiras. Então tudo isso é uma atividade de apoio importante da logística, que é essa parte de armazenagem. Então quando a gente fala da logística de uma empresa, uma questão bastante importante é como cuidar desses armazéns, né? Como cuidar desses estoques, né? E a gente tem assim, empresas que têm armazéns gigantescos, né? Então como cuidar, como localizar o produto nesse armazém, né? A parte de manuseio, né? Então para a gente fazer essa atividade de armazenagem, a gente precisa também movimentar dentro do próprio armazém. Então a gente precisa de alguns equipamentos, a gente precisa de empilhadeiras, eventualmente de esteiras, né? Então desde o recebimento até o despacho, né? Então chega a matéria-prima, então alguém precisa descarregar o caminhão, isso tem que ir de alguma maneira para o armazém, tem que estar em algum lugar. Depois o produto é estocado, aí eu tenho que dar um start para o produto sair do armazém e ser movimentado até o caminhão. Então todo esse manuseio tem a ver com a logística. Então é necessário conhecer esses equipamentos da manutenção, né? De movimentação, que eu já citei algum. Parte de embalagem também é uma atividade de apoio, né? Então como fazer a proteção a esses produtos e mercadorias para que elas não sofram nenhuma avaria no transporte. Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode usar. Por exemplo, uma muito famosa, mais para movimentação em navio, são os containers, né? Que são aquelas estruturas enormes que vão cheias de produtos. A gente tem pallets, a gente tem trabalho com isopor, com plástico. Então toda essa parte de embalagem, né? Tanto para facilitar a movimentação quanto para proteção dos produtos, é uma atividade de apoio da logística, né? E eventualmente pode ter até um potencial de marketing, né? Mas basicamente a embalagem tem um apelo muito forte para facilitar a movimentação, né? Para facilitar a logística. Então também pode ser uma atividade de apoio. Mais uma atividade de apoio, né? A obtenção, né? Então como eu tinha falado, como uma atividade primária seria o processamento de pedidos, mas a obtenção, que basicamente são setores de compras de uma empresa, né? Então
a seleção das fontes de suprimento e das quantidades adquiridas, né? Quem dá o menor preço, em que quantidades eu vou comprar. Então tudo isso é uma atividade da logística, né? Então de que forma e quando, em que momento os produtos vão ser comprados. Então o setor de compras de uma empresa. Programação do produto, né? Envolve definir quando e onde o produto deve ser fabricado. Aí já mais uma interface da logística com a produção, né? Então a logística tem que considerar a logística para dar o start na produção. É a questão da informação, né? Então a informação, né, que será o tema dos próximos assuntos, né? Então eu preciso ter um sistema de informação bem feito e bem realizado para a gente ter um planejamento e um controle da logística. Né? Eu preciso ter um bom sistema de informação. Né? Então, informação sobre clientes, sobre volume de venda, sobre níveis de estoque, tudo isso tem que estar funcionando muito bem para eu definir as minhas atividades logísticas. Né? Para todas as minhas decisões sobre armazenagem, sobre transporte, tudo isso eu tenho que eu tenho que tomar essas decisões com base em muita informação. Bom, então vamos detalhar algumas atividades. Eu vou começar com a distribuição física, né? Então, o que é a distribuição física? Então, são os processos que permitem transferir os produtos do ponto de fabricação ao consumidor final. É a atividade talvez mais associada com a logística, que é a parte de transporte, né? Então, levar os produtos certos no momento certo e no lugar certo. Então toda produção visa um ponto final e que é chegar nas mãos do consumidor, né? Então, se o produto não estiver disponível, ele jamais vai ser comprado. Então é bastante importante, é fundamental que o produto saia da fábrica e chegue na mão do consumidor. E aí a empresa, né? Ou ela está, que a gente chama no meio da cadeia de suprimentos, né? Que é um termo muito comum quando a gente fala de logística. Então, quando ela está no meio da cadeia, ela vai vender o seu produto e vai chegar até um intermediário que vai reprocessar. Ou vai ter que chegar até o consumidor final, e aí pode ser por venda direta ou mais comumente por algum varejista, né, por alguém que vai vender o seu produto para você. Mas é importante que o produto chegue até o consumidor final por alguma maneira, né? Então, basicamente, a gente define a distribuição física em vários níveis. A gente tem o nível estratégico, né, que é aí do ponto de vista dos diretores. Então, algumas decisões que os diretores vão fazer em relação à distribuição física, em relação à logística da distribuição física. Por exemplo, aonde que os armazéns vão ser localizados, né? Qual é o melhor ponto do estado de São Paulo para eu ter um armazém que vai procurar atender minha demanda de maneira a minimizar os custos de transporte. Seleção de modais, que é se eu vou usar caminhão, trem, carro, avião, como que eu vou fazer esse produto chegar até o consumidor. Então isso é um ponto de vista estratégico. Sistema para processar pedidos. Então eu vou ter um sistema informatizado, eu vou investir nisso, né? Até que ponto isso vale a pena. Então isso é uma decisão estratégica importante relacionada à logística. É o ponto de vista tático, né, que é o mais intermediário, que aí é do ponto de vista dos gerentes da logística, né? Então, geralmente, as empresas têm um departamento de logística, essas logísticas têm um gerente. E aí eles definem, por exemplo, como não deixar equipamentos ociosos, né, como otimizar essa questão do armazém, né, otimizar a área do armazém, otimizar a carga do equipamento de transporte para evitar que um caminhão saia vazio, por exemplo. Né? Então, são essas operações mais do dia a dia que são do ponto de vista da gerência, né, do setor logístico. E por fim, os operadores que vão ter as atividades mais rotineiras de carregar caminhão, embalar os produtos, né? Registrar o estoque, dar baixa. Então tudo isso são as atividades mais rotineiras da logística. Então a logística tem as atividades rotineiras, a parte mais operacional, a parte tática, né, que é como o setor de logística vai conseguir otimizar, né, para que o setor de logística de uma empresa funcione da melhor maneira possível. E o nível estratégico dos diretores, que são as grandes decisões sobre logística que afetam muito o futuro da empresa. Sistemas de transporte, né? Então, é o componente do sistema logístico que tem como finalidade a movimentação.
Então tem uma enorme importância estratégica, né? Então dependendo de como eu escolho esse sistema de transporte, isso vai ter impactar enormemente nos custos e nos prazos de entrega, que é um fator importante para um fator importante para a confiabilidade da minha empresa, né? Para o consumidor olhar para a minha empresa como sendo algo confiável, né? Então, e isso é particularmente, né, como eu já citei, isso é particularmente grave no Brasil, né, que tem uma malha logística, né, tem muito precária e cheia de problemas. Né? Então, esse é um dos grandes entraves para a economia do Brasil, a sua malha logística. Os modais, né, então a gente vai citar alguns bem rapidamente. Então, é o seguinte: é, o rodoviário é um sistema mais comum no Brasil. Né? Então a gente tem o Brasil é fortemente baseado no sistema rodoviário. Ferroviário ele teve franco declínio, né? Mas ele é um sistema muito ruim, é um sistema muito bom, porque permite mais barato movimentar uma grande quantidade de produtos, né? Mas depende de uma malha ferroviária, depende de estradas, né? E o Brasil já teve muito, mas os governos preferiram privilegiar mais a malha rodoviária. A gente tem outros menos comuns, por exemplo, dutoviários, né, que são os oleodutos, gasodutos, né, que servem para se transportar líquidos e gases, né, de uma planta para outra, por exemplo. A gente tem o fluvial, que são o transporte em rios, né? Então ele tem enorme potencial no Brasil, porque o Brasil tem grandes rios muito bons para navegação e ainda é pouco utilizado. A gente tem o marítimo, né? E o marítimo ele pode ser dividido em dois. A gente tem o marítimo de longo curso, que envolve viagens pelo alto mar, né? Por exemplo, se eu vou para transportar do Brasil para a Europa, né? Então é uma viagem marítima de longo curso. Ou viagem de cabotagem, que é pela costa. Então eu quero viajar do Rio de Janeiro para a Bahia. Então eu posso fazer isso por caminhão, mas também posso fazer por mar, né? Usando esse transporte marítimo de cabotagem. E o menos comum, existe também esse lacustre, né, que foi feito em lagos. Aí a gente tem o modal aéreo de carga e o modal aéreo de passageiros, né, que são dois tipos de modal. E tem o transporte multimodal, que é quando eu integro mais de um modal, né, para o transporte do produto. Então ele vai de trem até um lugar, depois ele vai de caminhão, depois. E aí. E aí. É, e aí eu tenho essa integração dos modais. Bom, vamos falar um pouquinho da administração de materiais. Então envolve todas as atividades, né, que movimentam bens para o abastecimento da empresa. Então é aquela movimentação interna dentro da empresa que eu falei, que inclusive ela pode ser chamada de logística interna. Né? Então envolve a compra de matérias-primas e a sua administração. Então deve ser capaz de não interromper a produção por falta de matéria-prima, manter os níveis em estoques mínimos, né? Então eu tenho que manter um estoque porque eu não posso. Eu estou lá na minha produção, no meio da produção, de repente acabou a matéria-prima. Então isso é um problema grave, assim, interromper a matéria-prima no meio, né? Gera custos enormes. E é importante também eu ser flexíveis para poder comprar esses materiais de forma urgente, né? Então é importante eu trabalhar também com uma certa flexibilidade. Então é importante eu ser flexível, mas eu ter estoques, né, para evitar desabastecimento, né? Mas ao mesmo tempo o estoque tem que ser mínimo, porque como eu falei, o estoque implica em custo, né? Então quanto mais estoques, mais custos eu tenho. E é legal também nessa parte eu fazer uma gestão de fornecedores, né? Eu ter fornecedores confiáveis que vão poder me abastecer e até me socorrer, né? Se eu precisar de algum produto urgente. Então essa gestão de fornecedores também é importante nessa parte de administração de materiais. A armazenagem, né? Então as empresas não podem prever a demanda de forma precisa, então é preciso necessidade de estoques, tanto de produtos acabados quanto de matérias-primas, né? Então, e mantendo estoque pode ser bom para a empresa porque ela pode economizar com transporte, né? Então, porque ela vai fazer, por exemplo, ela pode transportar em grandes quantidades. É aquela coisa, não vale a pena ir com um caminhão vazio, né? Então ela transporta de grandes quantidades e às vezes até lotar um caminhão ela tem que ter estoque.
Então é um dos exemplos, né, que a armazenagem é importante. E outra coisa é para atender, né, questões de demandas flutuantes, né? E aí, como eu tenho que ter armazéns, né, preciso ter muito cuidado na escolha do melhor lugar, né, para a localização do depósito, né? Então eu tenho que ver segurança, trânsito, possibilidade de expansão, clima, né, que tem que ser adequado para o produto, distância do consumidor, né? E eu tenho que aproveitar esse espaço do armazém da melhor maneira possível. Então essa é a questão da armazenagem. E aí, dentro da armazenagem, eu tenho o manuseio do produtos, né, que é a questão que uh, essa questão da movimentação dentro do armazém, né? E eu preciso ter equipamentos adequados, por exemplo, empilhadeiras, tratores, transportadores, né, que transporta mais por via aérea, esteiras, guinchos. Né? Então eu tenho essa série de equipamentos de manuseio que são importantes para uh, uh, para eu movimentar com segurança dentro do armazém. E dentro do armazém também é legal a gente fazer a codificação dos itens, né? Então é imprescindível para que esses produtos sejam localizados na maior facilidade. Então eu tenho que ter códigos e eu tenho que saber exatamente aonde que está, né, o produto dentro do meu armazém, porque como eu falei, tem empresas que têm armazéns gigantescos. Então basicamente era isso sobre logística, né? No curso de vocês vão ter a disciplina de projeto do produto e da fábrica e a disciplina de logística no 8º semestre. Então é isso aí, obrigado e até logo.